Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando mais um culto do campus online da Igreja do Nazaré do Memorial. Nós esperamos que Deus fale profundamente no seu coração. Prepare um ambiente, comece a invocar a presença de Deus, porque Ele trará a resposta ao seu coração nessa noite. Então fique com Ele, que preparou essa palavra vinda direto dos céus para você. Pastor Silvano de Souza. Valeu, Lucão! Então é isso aí, já que você passou a bola para mim, então vamos nós, nosso culto online, esse projeto que tem sido uma bênção. Eu acredito que para você também, para nós tem sido uma bênção e para a sua vida também. Então que você possa compartilhar, né? Mete o dedo nesse aviãozinho aí e faz ele voar. Né? Compartilha com outras pessoas esse tempo online, tá bom? Que Deus continue abençoando sua casa, sua família, as nossas vidas e mais um tempo de reflexão da palavra do Senhor. Mas antes de tudo, vamos orar e rogar as bênçãos do Senhor sobre esse tempo. Então bora lá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Bendizemos ao Senhor por tudo. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe essa família, abençoe essa casa, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, quem quer que esteja ouvindo esse momento, participando desse momento, que o teu Espírito Santo abençoe. Seja onde essa pessoa estiver, que ela seja alcançada pela tua graça. E nós colocamos tudo isso no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém. Beleza? Então vamos adorar o Senhor? Bora lá? Então, soca o dedo aí, Brunão. Bora lá. Servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, e que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória, com todo teu amor, infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Beleza, então, gente, vamos lá, né? Depois de poder adorar o Senhor, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero, nesse tempo, meditar numa palavra que Deus me fez lembrar e colocou em meu coração nesses dias, estudando novamente esse livro que eu gosto muito. Nós vamos passear um pouco por ele, não tanto hoje eu quero focar em algo que está nesse livro, que é o livro de Josué, né? Josué. Eu quero falar um pouquinho
como Deus nos conduz através das estações. As estações da vida. E às vezes, dentro dessas estações, nós precisamos mudar alguns ciclos, né? Fechar algum ciclo para se abrir um outro ciclo. A nossa vida é feita de ciclos, essa que é a verdade. Então, eu quero compartilhar com você. Eu fico maravilhado com a maneira de Deus em conduzir as estações da nossa vida. Não é fácil viver as estações, não é fácil. Passar as etapas, os ciclos, não foi, não é e nunca será fácil. Às vezes enfrentaremos desafios que parece interminável e às vezes parece que é insuperável, parece que a gente não vai conseguir superar aquele momento que estamos vivendo. Mas quando chegamos ao fim e suportamos o processo, conseguiremos viver e ver que valeu a pena e a gente consegue viver o melhor de Deus. Então, eu quero meditar um pouco hoje sobre um tempo especial na vida do povo de Israel, que foi o encerramento de um ciclo. Ciclos se fecham e outros se abrem, mas não é fácil. Podemos dizer que o fechamento de ciclos representa um desafio significativo. A transição do deserto para a terra prometida é um exemplo claro disso. Em cada frase, há desafios únicos a serem vencidos e, em ambos os períodos, o deserto e Canaã trazem suas próprias dificuldades e oportunidades. O livro de Josué fala exatamente sobre isso. Um novo líder que se levanta, porque Moisés havia morrido. No capítulo 1 começa dessa maneira, Deus levantando Josué e declarando, né, para Josué aquele texto que todos nós conhecemos, que está aqui no versículo 2, que ele diz, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Fecha um ciclo também na vida de Josué. Até então, Josué era comandado. A partir de agora, ele passa a ser o comandante. Veja, de comandado, né, de ser alguém que estava sobre a liderança de alguém, agora ele passa a liderar. Falaremos em outra etapa sobre essa mudança de ciclo também da vida de Josué. Mas aqui Josué vai conduzir o povo. O povo está saindo do deserto. Até então, o povo tem as promessas da terra prometida. E agora chegou a hora de conquistar a terra prometida. Conquistar aquilo que foi prometido. No deserto, as promessas. Em Canaã, viver as promessas. Olha o ciclo. Às vezes você tem que deixar esse ciclo. O ciclo de receber as promessas. Fechar esse ciclo para entrar no ciclo de viver as promessas. De conquistar aquilo que foi prometido. Não é fácil. São ciclos. Eu penso que nenhum dos dois é fácil. Nem o ciclo, quando você está no deserto e recebe promessas, e nem o ciclo que chega o tempo de você conquistar aquilo que foi prometido, porque você tem que enfrentar os inimigos. Então, veja, antes de entrar no texto propriamente dito, vamos falar um pouquinho, né, sobre desafios ainda do fechamento de ciclos. No deserto, encontramos desafios de sobrevivência e dependência. No deserto, os israelitas enfrentaram desafios relacionados à sobrevivência, como a falta de água, a falta de comida. Deus supriu essas necessidades de forma milagrosa. Aprender a confiar em Deus em toda circunstância foi um desafio constante no tempo do deserto.
O deserto foi um período de formação espiritual, de provas, de obediência, de fé, de manter a obediência e a fé em meio às adversidades. Foi importantíssimo, foi crucial. Cada dia no deserto era uma oportunidade para demonstrar confiança em Deus. Agora chega Canaã. Desafios de estabelecimento e sustento. Conquistar, entrar na terra prometida, conquistar cidades, enfrentar inimigos. A vitória de Jericó, que foi o começo de muitas batalhas. Depois da conquista, havia o desafio de estabelecer-se na terra, construir lares, plantar, colher. Isso exigia trabalho, exigia perseverança. Viver na terra prometida envolvia governar com justiça, manter a fé em Deus e evitar a tentação de adorar os costumes e deuses dos povos vizinhos. Às vezes nós precisamos ter essa noção do tempo que é importante, o tempo de fechar ciclos. Assim como os israelitas, enfrentamos transições em nossas vidas, como mudanças de emprego, mudanças familiares ou nova fase de vida. Cada transição exige fé e coragem. Enfrentar novos desafios. Em cada novo ciclo, há desafios a serem enfrentados. A chave é enfrentar esses desafios com a confiança de que Deus está conosco, assim como estava com os israelitas. Novos ciclos traz novas oportunidades para crescimento e realização. Aproveitar essas oportunidades com gratidão e diligência é crucial. Eu quero agora trabalhar um pouquinho com vocês no outro ponto, qual é o ponto, pastor? O ponto, quando Deus leva-nos a fechar um ciclo e entrar num novo ciclo. As estações, muitas vezes, parecem ser desfavoráveis para nós, mas ela é muito favorável para Deus. Quando você vai no capítulo 3, veja que interessante, o capítulo 3 de Josué vai ensinar, falar ao povo, mostrar ao povo, né? Deus dá a ordem como que o povo atravessaria o Jordão. Mas quando você chega no versículo 13, o texto diz assim: os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida, rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Versículo 14 disse: o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Aqui que eu quero trabalhar com você um pouquinho. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Veja, querido, Deus me fez lembrar desse momento. Os momentos que Deus escolhe para nós, muitas vezes, atravessarmos o Jordão e enfrentarmos os ciclos novos, muitas vezes ele não é favorável a nós, como eu disse. Ele é favorável a Deus. Que desafios! Preste atenção nos detalhes da palavra do Senhor. Deus mostra como isso seria feito. Mas eu não quero me deter aqui nesse momento no como seria feito. Mas eu quero me deter aqui nesse momento qual era o tempo. Que tempo era este? Que a Bíblia diz que era a estação da colheita. Eu fui buscar um pouquinho sobre isso. Pesquisar um pouquinho. O que era isto? A estação da colheita. Por que que Deus não chamou o povo antes? Por que que Deus escolheu, preparou, esperou as estações certas?
esperou o momento, esperou chegar o momento da estação da colheita. E o Jordão transbordava sobre as margens. Escute, a primeira coisa que acontecia nessa época era com o nível das águas. Durante a estação da colheita, o Rio Jordão estava em seu nível mais alto, devido ao derretimento da neve do Monte Hermon e as chuvas da primavera. Então tinha as chuvas da primavera e tinha o derretimento da neve do Monte Hermon. Foi nesse tempo, em que o Rio Jordão enchia, veja, estava no seu nível mais alto. Nesse tempo, foi o tempo que Deus resolveu que o povo teria que atravessar. Isso torna a travessia mais desafiadora. Era algo quase que impossível, se não falarmos impossível para atravessar. Pessoas, animais, crianças, imagina. Como é que você atravessa o Rio Jordão? Provavelmente porque Deus queria mostrar para aquele povo que o ciclo é novo, mas Ele é o mesmo Deus. O Deus do Mar Vermelho é o mesmo Deus do Rio Jordão. Pode mudar as circunstâncias, mas o Deus que vai te conduzir é o mesmo. Ontem, hoje e o é para todo sempre. O fato de atravessar um rio transbordante aumentava a magnitude do milagre. Qualquer testemunha do evento não poderia negar a intervenção divina, fortalecendo a fé dos israelitas e provocando temor nos povos da terra de Canaã. Deus queria que aquele momento fosse um momento marcante em duas maneiras. Primeiro, ao povo de Israel, para que o povo soubesse que quem estava conduzindo-os era Deus. Então, a primeira coisa que Deus queria se revelar era se revelar ao seu povo. A segunda coisa, Deus queria se revelar ao povo inimigo também, para que ele soubesse que Deus estava com eles. E que aquele povo pudesse ter a oportunidade também de ter um encontro com o Senhor. Você pode estar dizendo assim, mas pastor, isso aconteceu? Claro! É só olhar a história de Raabe. É só lembrar da história de Raabe. Pois os espias foram ver a terra prometida. E eles entenderam. Os espias chegaram e Raabe percebeu. Escondeu os espias. E ali Raabe fala que o coração do povo, vou ler para você o que diz aqui no capítulo 2 de Josué. Olha o que diz Raabe. Veja, o texto diz assim, versículo 8. Antes que os espiões fossem dormir, porque Raabe havia escondido eles, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão, os dois reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor seu Deus é Deus supremo, em cima no céu e embaixo na terra. Veja as coisas que estavam acontecendo com o povo através do agir de Deus. Levantou um desejo no coração de Raabe de descobrir, de querer saber quem era esse Deus. E ela então aproveita a oportunidade. Então veja que impressionante. As estações da vida, aquilo que parece ser adversidade, é uma oportunidade de Deus se revelar a mim.
que creio nele e se revelar também àqueles que crerão porque eu creio. Percebe? Crerão porque eu creio. Então, em nome de Jesus, guarde isso no teu coração. Os desafios para um novo ciclo, mesmo que pareça ser impossível, é uma oportunidade na qual Deus irá realizar um milagre. Não só por mim, mas por aqueles que crerão, porque Deus fez algo sobrenatural. É impressionante. Deus usa as estações da nossa vida para que o nome dele possa ser glorificado, reconhecido, primeiro por nós que cremos e depois por aqueles que passarão a crer. Veja que interessante. Então, o tempo da colheita. O tempo da colheita é impressionante também, porque um comentarista diz que a estação da colheita era um período crucial para a subsistência. A travessia nesse tempo pôde simbolizar a transição dos israelitas de dependerem do maná do deserto para uma nova fase em que desfrutariam dos frutos da terra prometida. Escute isso. Durante a colheita, havia abundância de alimentos disponíveis. Isso poderia facilitar o abastecimento do povo enquanto se estabeleciam na nova terra. Como Deus é lindo! Na estação da colheita, o Senhor sabia, é este momento, esse é o momento. Enquanto o povo estava no deserto, enquanto o povo vivia no deserto, sendo abençoado por Deus, suprido por Deus, Deus estava preparando as estações na terra de Canaã. Isso encanta o meu coração, porque às vezes nós achamos que Deus está demorando, nós achamos que Deus se esqueceu de nós, mas não é, querido, não é simplesmente um chavão. Às vezes nós usamos chavão e declaramos, não é, Deus não está demorando, Deus está preparando o melhor para nós. E quando você vê esse texto, você vê que é real. Deus estava esperando a estação da colheita, a terra produzir, os frutos crescerem, para que o povo pudesse entrar e de verdade ter a terra que mana leite e mel. Veja como é a provisão de Deus. A estação da colheita era um desafio a ser conquistado, mas era o melhor momento que Deus tinha para o seu povo avançar. Guarde isso no teu coração. Realizar a travessia durante uma época de abundância poderia ser visto como sinal do cumprimento das promessas de Deus, indicando que a terra que ele estava dando ao povo era de fato uma terra que mana leite e mel. Eu aprendi algo nesse momento que encantou o meu coração. Deus pôs no meu coração. Os maiores triunfos geralmente exigem enfrentar e superar os maiores obstáculos. Essa dinâmica entre desafio e conquista pode inspirar e encorajar líderes e crentes a confiar em Deus, mesmo diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis. O dia da grande conquista pode ser quando precisaremos enfrentar o maior desafio. Eu vou repetir. O dia da grande conquista pode ser o dia que precisaremos enfrentar o maior desafio. Foi assim com Josué e o Jordão. Foi assim com Davi e Golias. Foi assim com Jesus e a cruz. E não vai ser diferente comigo e com você. Chegou a hora. Entrar na terra prometida. O tempo da colheita é o tempo da oportunidade. É um tempo de você recolher e ter os melhores frutos nas tuas mãos. Representa para nós o momento em que Deus proporciona a oportunidade especiais de bênção ou serviço.
A colheita só é possível após um período de preparação e crescimento. Houve um tempo de preparo e crescimento. Pastor, onde Deus me preparou? No deserto. No deserto, Deus te prepara. No deserto, Deus me prepara. E na terra prometida, conquistamos. Eu quero encerrar no capítulo 5. O texto diz assim: o povo atravessa o Rio Jordão. No capítulo 5, versículo 11, diz assim: no dia seguinte, começaram a comer pão sem fermentos e grãos tostados produzidos na terra. Foi o primeiro alimento do povo na terra prometida. Olha o que diz o versículo 12. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. No deserto, era o maná do céu. Em Canaã, Deus preparou tudo para o povo, através do conhecimento, da sabedoria, pudesse plantar e pudesse colher os seus próprios frutos. Não é lindo isso? Quando aconteceu isso tudo? Na estação, no tempo da estação da colheita. Tempo em que o Jordão transbordava. A travessia era mais difícil, mas não era impossível com Deus. Ela era difícil, mas não impossível quando Deus está presente. Chegou a hora de você talvez ter que atravessar o Jordão. Fechar um ciclo aqui atrás. Mas você deve estar declarando: pastor, eu sei que o melhor está lá do outro lado, mas eu estou sem força. Deus preparou esse tempo para declarar para você: eu sou o Deus do milagre do deserto. Eu sou o Deus do milagre do Jordão. Eu só preciso que você continue crendo, porque está chegando a estação da colheita e você não pode morrer no deserto. Você precisa avançar. Você vai conseguir. Você vai chegar. Aquele que abriu o Mar Vermelho foi o mesmo que abriu o Rio Jordão e é o mesmo que está comigo e com você. Não desanime, não tenha medo. A estação da colheita é o tempo da abundância. E no tempo da abundância, talvez os desafios sejam maiores, mas é o teu momento, é a tua hora. Vamos adorar o Senhor e voltamos para orar. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força.
poder, só para Ele, só para Ele, sabedoria, riqueza e poder, só para Ele, só para Ele. Eu quero orar por você, para que Deus possa te fortalecer, para que você não se perca no meio do tempo da colheita. Aleluia! Você não morreu no deserto para morrer na hora da colheita? Você não morreu no deserto, Deus cuidou de você no deserto, e agora você vai morrer no tempo da estação da colheita, só porque o Rio Jordão está à sua frente? Mas se Deus chegou, falou para você que a hora da colheita é a hora da colheita. Os desafios do deserto também foram grandes e Deus te fez prevalecer. Por isso que você chegou aí agora. Por isso que você está aí na estação da colheita. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é tão bom. O Senhor sustentou as nossas vidas no deserto. E eu tenho certeza que essa palavra hoje é para essa pessoa que está com medo de atravessar o Jordão. Ela sabe que chegou o tempo de se fechar o ciclo no deserto. É o tempo da estação da colheita. É o tempo dos frutos. É o tempo de se alimentar da obediência e da fé no deserto. Chegou o tempo. Mas junto com a abundância, junto com o tempo da colheita, chegou os desafios. Não é uma adversidade, é o desafio de atravessar para o outro lado. E no meio dessa travessia tem o Rio Jordão. Mas, ó Deus, Tu és o Deus que vai à frente, como o Senhor disse no capítulo 3, quando os levitas pisarem, tocarem as águas, elas se abrirão. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. No tempo da colheita, a abundância é grande, mas o desafio também. E assim como o Senhor conduziu aquele povo, eu quero pedir que o Senhor fortaleça esse homem, essa mulher, para que ele não pare. Chegou a estação da colheita. Chegou a estação da colheita. Chegou o tempo de avançar. Chegou a hora. Você venceu o deserto. Você não pode parar nas margens do Jordão. Você não vai morrer nas margens do Jordão. Você não vai morrer no Rio Jordão. O Senhor está te declarando que Ele vai te levar para o outro lado do Jordão. Pai, em nome de Jesus, fortaleça essa pessoa, que ela possa e que ela entenda, que ela não tenha medo do tempo, da estação, da colheita. Porque o Jordão é só mais uma etapa para ser vivida. E eu abençoo essa pessoa, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida. Na próxima quarta, permitindo Deus, vamos estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre essa travessia do Rio Jordão. Mas chegou o tempo da estação da colheita. Tempo bom, hein? Não fuja dele, não tenha medo dele. Valeu, Deus te abençoe. Lucão, com você, mano. Fui. Falei para você, não falei? Que essa palavra seria abençoada. Que Deus continue nos alimentando, que Deus continue capacitando o pastor Silvano para conduzir a igreja para o lugar que ela deve ir. E eu quero convidar você nessa noite, se você gostaria de contribuir, se você gostaria de dar uma oferta para a Igreja do Nazareno Memorial, é só você colocar aqui, ó, no Pix,
transferir para nós e colocar na descrição que essa oferta é destinada para X coisa, tá bom? Nós queremos te convidar também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, curta esse vídeo e essa pessoa que você está pensando agora, que o Espírito Santo colocou no seu coração, no seu pensamento, encaminhe esse link, porque Deus quer falar com ela também. Esperamos você. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.